Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por estar aqui nesta oportunidade. Continuo orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pois o Senhor sabe o quanto eu sou carente. Mais uma reflexão. Espero que essas reflexões diárias eu tenha contribuído com o reino dos céus para o vosso bem. Então continue orando por nós. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 36, nós lemos: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação. É assim, com essas palavras, que a história de Barnabé começa. Não é um testemunho maravilhoso, irmão? Esse homem, de fato, não se chamava Barnabé, mas José. No entanto, ele se destacou tanto com a sua fé, com o seu modo de agir perante as outras pessoas, com o seu procedimento entre os irmãos da igreja, que os apóstolos lhe deram o nome de Filho da Consolação. Este homem, ele evidenciava claramente que algo ficou diferente nele, que algo se tornou novo. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. José recebeu o nome Barnabé, porque era visível que Cristo agia em sua vida. Assim ele se tornou um exemplo para o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus também pode transformar e impregnar o nosso caráter e o nosso ser. No caso de Barnabé, não poderia ter sido esquecido aquilo que o Senhor havia operado em sua vida. Por meio do novo Barnabé, o filho da consolação, de algum modo se tornou visível o que estava arraigado nele e quem governava a sua vida. Em Romanos 15, 5 nós lemos: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aqui nós lemos que o Eterno é o eterno Deus da consolação. E Barnabé ficou visível com que ele mantinha essa íntima comunhão, isto é, com o Deus da consolação por meio de Jesus Cristo. Com sua vida, irmãos, Barnabé representava uma carta aberta de Cristo. Ele vivia tão arraigado em Jesus, ele estava tão intimamente ligado ao Senhor, que também estava unido no caráter de Cristo com a igreja. Tanto que a Bíblia diz que ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Que atitude deste homem! Aí aqui, amados, queremos nos colocar ao lado de Barnabé e refletir. Reflita comigo. Que imagem eu transmito para a minha igreja? As pessoas conseguem identificar em mim e em minhas atitudes que algo se renovou? Que Deus, por meio de Cristo, fez algo novo em mim? Que imagem, irmãos, transmitimos para a nossa família, para o nosso cônjuge, junto aos nossos filhos, no local de trabalho, ou até mesmo no círculo familiar? Que nome receberíamos? Que apelido nos daria se fôssemos renomeados? Seria algo positivo ou algo negativo? Será que eu sirvo de exemplo para o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que a tudo transforma, assim como foi o caso de Barnabé? Será que as pessoas conseguem enxergar onde eu estou arraigado, de quem e para quem eu vivo? Será que eu sou dominado pelos rumores do cotidiano, pela diversidade da vida ou pelo caráter de Jesus? Será que eu represento um fardo
ou uma ajuda, ou uma consolação para a minha igreja local, para o ambiente ali onde Deus me colocou. Pense nisso. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, nós lemos: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, como aconteceu com Barnabé. Aí nós questionamos: será que eu sou um Barnabé? Em 2 de Coríntios 13:11, Paulo nos exorta: consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Infelizmente, em nossa comunhão, não acontece com frequência que ficamos nos ferindo mutuamente quando apontamos coisas negativas? Muitas vezes convivemos tão mal uns com os outros porque nos retiramos do domínio do Espírito Santo. Por isso os laços da paz e do amor não conseguem nos envolver e nos falta a verdadeira unanimidade. Barnabé nos demonstra como podemos atar os laços da paz e do amor, pois ele obedecia a palavra consolai-vos. Nós também nos achegamos ao nosso próximo. Será que o incentivamos com palavras encorajadoras e de consolo? Porque a Bíblia, Paulo está dizendo, sede do mesmo parecer. Será que nós acompanhamos os esforços dos demais membros da igreja quando se trata de preparar reuniões evangelísticas, manter a comunhão e a oração com eles, apoiar o ministério, apoiar os dirigentes dos jovens, os professores da EBD, os dirigentes dos conjuntos? Será? Viver em paz. Será que nós nos esforçamos para manter a paz com todos os irmãos? Lembre-se de Romanos 12:18. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Será que isso está gravado em nossos corações? Quando nós lemos a respeito da convenção de Paulo, quando ele recebeu o perdão e a vida eterna, ele se tornou Paulo. Depois de ter sido convocado pelo Senhor para ser apóstolo, tentou se aproximar da igreja de Jesus em Jerusalém, mas ele não conseguiu porque ninguém acreditava nele. Afinal, ele foi um perseguidor extremamente cruel dos cristãos. Foi justamente nessa ocasião que Deus utilizou quem? Barnabé, como uma pessoa-chave para entregar Paulo naquela igreja local. Paulo era diferente dos demais. Desculpa, irmãos. Barnabé era diferente dos demais. Ele era caracterizado por certa generosidade. Por isso ele procurava encontrar um caminho onde os outros o bloqueavam. Barnabé recebia aqueles que eram rejeitados pelos outros. Ele intercedia pelos outros e dava bom testemunho a seu respeito, enquanto os demais se limitavam a relatar coisas ruins. Certamente, Barnabé também tinha o dom de discernimento, de modo que reconheceu o que era verdadeiro, o que era transformado, e creu que o Senhor de fato havia se encontrado com ele. Os outros falavam entre si sobre Paulo, mas não com Paulo. Comentaram sobre ele, não acreditaram nele e fecharam a porta e os corações para ele. Barnabé fez justamente o contrário. Primeiramente conversou com Paulo,
e somente depois conversou com os outros da igreja, introduzindo-o. Qual é a nossa situação? Não é mais fácil para nós, por natureza, fazer comentários maldosos sobre os outros? Quem de nós se dispõe a se dirigir a uma pessoa, conversar com ela e ajudá-la? Em nossas igrejas, círculos familiares locais, precisamos de homens e mulheres, jovens e idosos que se aproximem de outras pessoas, que coloquem a mão amistosamente sobre o ombro delas, que se preocupem com elas, que as incluam no círculo de comunhão, que tenham palavras de consolo para elas e que elas as apoiem. Efésios 4:2 nos exorta dizendo: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A sentença sejam pacientes deveria abalar o nosso coração. Somos úteis para a causa de Deus ou a atrapalhamos? Se dependesse dos apóstolos, certamente Paulo teria permanecido rejeitado. Barnabé, no entanto, era útil para a causa do Senhor ao se tornar a porta de entrada para Paulo na igreja. Posteriormente, quando o próprio Paulo se posicionou contrariamente diante de uma nova missão para Marcos, ao passo que Barnabé a apoiava, os dois se separaram. Barnabé tomou consigo seu sobrinho Marcos e, provavelmente com aconselhamento e mediante seu exemplo, o trouxe novamente ao caminho, de modo que Paulo posteriormente escreveu: traga Marcos com você, Barnabé, porque ele me é útil para o ministério. Você é um Barnabé? Amanhã, se Deus assim permitir, daremos continuidade a essa reflexão. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.